Um romance que inspira corações. O poder do amor. Ele só queria paz. Um lugar silencioso onde pudesse respirar sem que cada suspiro trouxesse memórias dolorosas. Mas o amor decidiu encontrá-lo. E quando o amor te encontra, não há mapa que te proteja, não há muro alto o suficiente. Esta é a história de um homem que havia desistido de sentir. E de uma mulher que havia esquecido como ser vista. Dois corações cansados, numa pequena cidade do interior, onde o tempo parece andar mais devagar. Onde as pessoas ainda dizem bom dia olhando nos olhos. E onde um gesto simples pode mudar tudo. Prepare-se para uma história sobre recomeços. Sobre a coragem de acreditar novamente. Sobre como o amor verdadeiro não precisa de fanfarras, apenas de verdade. Antes de começarmos, se você acredita que nunca é tarde para recomeçar, se inscreva no canal. Deixe seu like para que esta história alcance outros corações que precisam ouvir isso. E nos comentários me conte de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. A pousada Vale Sereno ficava no fim de uma estrada de terra batida. Cercada por montanhas cobertas de mata atlântica, com uma névoa matinal que demorava a subir. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para desaparecer um pouco, para se esconder do mundo sem precisar explicar porquê. Miguel chegou numa tarde de maio, dirigindo devagar, como quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum. 53 anos nas costas, cabelos grisalhos, postura ereta, mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Havia sido engenheiro civil em São Paulo. Construiu prédios, viadutos, pontes. Mas nos últimos 2 anos, depois que perdeu a esposa para um câncer silencioso, Miguel não conseguia mais desenhar uma linha reta sem que a mão tremesse. Não de medo, de vazio. Ele não chorava mais. Não sentia raiva, apenas uma ausência tão profunda que parecia ter ocupado o lugar onde antes havia vida. Seus filhos, já adultos e ocupados em suas próprias vidas, sugeriram que ele tirasse um tempo. Pai, vai descansar, vai respirar outros ares. Miguel não tinha coragem de dizer que não sabia mais como descansar, que os ares que ele respirava não faziam diferença, mas aceitou. Porque era mais fácil do que explicar. A pousada era pequena. 6 chalés de madeira envernizada, dispostos em semicírculo ao redor de um jardim central, com um chafariz antigo. Havia vasos de begônias e samambaias pendurados nas varandas. Um cachorro vira-lata dormia ao sol próximo à recepção. Miguel desceu do carro e ficou parado por um momento, apenas respirando. O silêncio era quase físico. Apenas o vento nas folhas, o canto de um bem-te-vi ao longe, o murmúrio da água no chafariz. Foi então que ela apareceu. Helena. Tinha uns 48 anos, talvez 50. Cabelos castanhos presos num coque frouxo, algumas mechas rebeldes escapando. Vestia uma blusa de linho claro e uma saia longa. Nenhuma maquiagem. Nenhuma joia, exceto uma aliança fina que ela ainda usava no dedo, mesmo sendo viúva há 4 anos. Ela era a dona da pousada. Havia herdado o lugar da mãe e o transformara em refúgio para quem precisava de silêncio. Boa tarde. O senhor deve ser o Miguel, não é? A voz era calma, quase musical. Miguel acenou com a cabeça. Sou eu. Bem-vindo ao Vale Sereno. Eu sou a Helena. Deixa eu te mostrar o chalé. Ela pegou a chave e começou a caminhar. Miguel a seguiu, notando a maneira delicada como ela se movia. Sem pressa, mas sem hesitação. Como alguém que aprendeu a viver no próprio ritmo. O chalé número 3 ficava de frente para as montanhas. Tinha uma varanda pequena com 2 cadeiras de balanço. Uma mesa de madeira rústica. Dentro tudo era simples. Cama de casal com colcha de retalhos, um armário antigo, uma escrivaninha junto à janela. Cheiro de lavanda e madeira. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. O café da manhã é servido das 7 às 9, ali na varanda principal. Mas se preferir tomar aqui no chalé, é só avisar. Miguel agradeceu. Helena sorriu de leve, um sorriso que não chegava aos olhos, e saiu.
Ele ficou ali parado, olhando pela janela. As montanhas estavam envoltas em névoa. Parecia que flutuavam. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu algo diferente do vazio. Não era esperança, não ainda, mas era curiosidade. Os primeiros dias foram iguais. Miguel acordava cedo, tomava café sozinho no chalé e saía para caminhar pelas trilhas ao redor da pousada. Caminhava por horas, até as pernas doerem, até a respiração ficar pesada, até não conseguir pensar em mais nada além do próximo passo. Era sua forma de silenciar a mente. À tarde, sentava na varanda com um livro que nunca avançava. As palavras entravam pelos olhos, mas não chegavam ao cérebro. Ele apenas olhava as páginas e fingia ler, porque era isso que as pessoas esperavam. Que ele se recuperasse, que seguisse em frente, como se a dor fosse uma gripe que passasse com repouso e chá. Miguel não sabia como explicar que não era tristeza o que sentia, era algo mais profundo, uma espécie de desconexão, como se a vida continuasse acontecendo ao redor, mas ele estivesse atrás de um vidro grosso, assistindo tudo sem conseguir tocar nada. Sua esposa, Clarice, havia sido sua companheira por 28 anos. Eles se conheceram jovens, construíram uma vida juntos, criaram 2 filhos. Não era um casamento de filme, tinham suas brigas, suas diferenças, mas havia cumplicidade, havia riso, havia alguém que o entendia sem que ele precisasse explicar. Quando ela se foi, levou consigo a parte de Miguel que sabia como estar presente. Ele continuava acordando, trabalhando, conversando, mas era uma versão automática de si mesmo. Um boneco articulado fazendo os movimentos certos. Por dentro, apenas cinzas. E o pior, ele não queria melhorar. Porque melhorar significava seguir sem ela. E seguir sem ela parecia uma traição. Helena também carregava seus fantasmas, mas os dela eram diferentes. Seu marido, Bernardo, havia morrido num acidente de carro voltando de uma viagem de negócios. Instantâneo. Sem despedidas, sem últimas palavras. Um telefonema às 3 da manhã e o mundo de Helena desabou. Ela tinha 44 anos na época. Ainda se sentia jovem, ainda tinha planos, sonhos. Mas de uma hora para outra, tornou-se viúva. E viúva, descobriu, era um papel que ninguém te ensina a desempenhar. As pessoas foram gentis nos primeiros meses. Casais amigos a convidavam para jantar. Mas com o tempo, os convites diminuíram, porque ela era um lembrete desconfortável, um corpo estranho nas mesas de casais. Helena aprendeu a sorrir e dizer que estava bem. Aprendeu a ocupar o tempo com a pousada, com os hóspedes, com pequenos projetos de reforma. Aprendeu a dormir sozinha, sem chorar todas as noites. Mas não aprendeu a se sentir inteira novamente. Havia uma parte dela que murchou. A parte que acreditava ser desejável, interessante, digna de ser vista. Aos poucos, ela parou de se arrumar com cuidado. Parou de usar perfume. Parou de se olhar no espelho com atenção. Tornou-se invisível. E a invisibilidade, descobriu, era um lugar seguro. Ninguém te machuca quando não te vê. Foi numa manhã de quinta-feira que algo mudou. Miguel estava na varanda tomando café quando ouviu um barulho estranho. Um miado estridente, desesperado. Ele se levantou e foi investigar. Atrás do chalé, preso entre os galhos de uma árvore baixa, havia um gato filhote. Laranja e branco, magro, tremendo de medo. Miguel tentou alcançá-lo, mas o bicho recuou, arranhando o ar. Calma, calma. Não vou te machucar. Mas o gato não entendia. Só sabia que estava preso e com medo. Miguel estava prestes a desistir quando ouviu passos atrás de si. Era Helena. Precisa de ajuda. Ele se virou, levemente envergonhado por ter sido pego numa situação tão prosaica. Tenho um gato preso aqui, mas ele não deixa eu pegar. Helena se aproximou, devagar. Olhou para o filhote com ternura. Esse é o Mingau. Ele apareceu aqui há uns dias. Ainda é muito assustado. Ela estendeu a mão, fazendo um barulho suave com a língua.
O gato hesitou, mas não recuou. Vem, Mingau, vem cá. Ela subiu num banquinho que havia ali perto e, com movimentos delicados, conseguiu soltar o bicho e pegá-lo no colo. O gato se encolheu contra o peito dela, ainda tremendo. Helena desceu e acariciou a cabeça do filhote. Pronto, tá tudo bem agora. Miguel observou a cena em silêncio. Havia algo na maneira como ela segurava o animal. Com cuidado, mas sem medo, como se soubesse exatamente a dose certa de firmeza e afeto. Obrigado, disse ele, sem saber bem por que estava agradecendo. Helena sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Imagina, ele que precisa aprender a não subir em árvores. Ela começou a se afastar, mas então parou e se virou. Miguel, se quiser companhia no café da manhã, amanhã eu costumo tomar lá na varanda principal. É mais gostoso do que comer sozinho. Foi um convite simples, casual, mas algo na voz dela carregava uma delicadeza que Miguel não esperava. Ele hesitou. Sua primeira reação foi recusar, dizer que preferia ficar sozinho, que não queria incomodar. Mas então lembrou do sorriso dela segurando o gato e ouviu sua própria voz dizendo: amanhã eu apareço. O café da manhã na varanda principal era uma experiência, não por ser sofisticado, mas por ser acolhedor. Havia uma mesa comprida de madeira rústica, coberta com uma toalha de linho bordada. Pães caseiros ainda quentes, geleias de frutas da região, queijos, café coado na hora, suco de laranja espremido. Helena estava lá, preparando tudo com calma. Miguel chegou tímido, quase se arrependendo. Bom dia, disse ela, sem fazer alarde. Senta ali, já trago o café. Ele sentou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas comendo. Não era um silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras. Depois de um tempo, Helena perguntou: você veio de São Paulo, não é? Vim. Capital? Isso. Zona Oeste. Deve ser bem diferente daqui. Miguel assentiu. Bem diferente. Ela não pressionou. Não perguntou por que ele estava ali, o que tinha acontecido, quanto tempo ia ficar. Apenas acenou, compreensiva. É bom ter um lugar diferente para respirar, às vezes. É, concordou Miguel. E foi só isso, mas foi suficiente. Nos dias seguintes, eles começaram a dividir o café da manhã. Não todos os dias, mas com alguma frequência. As conversas eram curtas, pontuadas por pausas. Helena contava sobre a pousada, sobre como havia sido criada pela avó dela, passada para a mãe, e agora estava com ela. É uma responsabilidade, dizia. Mas também é um presente. Esse lugar me salvou quando eu mais precisei. Miguel percebia que havia uma história ali. Algo não dito, mas palpável. Ele não perguntou. Apenas ouviu, e Helena, aos poucos, começou a notar coisas sobre ele. A maneira como ele segurava a xícara de café com as duas mãos, como se precisasse do calor. O jeito como olhava para as montanhas, com uma expressão distante. A aliança que ele ainda usava, mesmo claramente viúvo. Ela reconhecia os sinais, porque eram os mesmos que ela carregava. Uma tarde, Helena estava no jardim tentando consertar uma das cadeiras de balanço. Uma das pernas estava frouxa e ela tentava parafusá-la de volta. Miguel passou por ali voltando de sua caminhada diária. Precisa de ajuda? Ela ergueu os olhos, suada, uma mecha de cabelo grudada na testa. Ah, eu consigo. Só que esse parafuso não quer entrar direito. Miguel se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Deixa eu ver. Ele pegou a chave de fenda e, com algumas manobras precisas, conseguiu fixar a perna da cadeira. Pronto. Agora aguenta. Helena sorriu, genuinamente impressionada. Você tem jeito para isso. Eu era engenheiro. Passei a vida consertando coisas. E agora? A pergunta saiu sem que ela pensasse. Miguel ficou quieto por um momento. Agora, não sei mais o que consertar. Havia uma tristeza tão profunda naquelas palavras que Helena sentiu um aperto no peito.
Ela se sentou na cadeira recém-consertada e fez um gesto para que ele sentasse na outra. "Sabe o que eu aprendi?" disse ela devagar. "Que algumas coisas não podem ser consertadas. A gente só aprende a viver com elas quebradas." Miguel olhou para ela. Realmente olhou. E viu, talvez pela primeira vez, não apenas uma mulher simpática que administrava uma pousada, mas alguém que entendia. Alguém que também estava quebrada. E de alguma forma, isso trouxe um alívio que ele não esperava. As semanas passaram. Miguel já não sabia mais quanto tempo estava ali. 2 meses? 3? Seus filhos ligavam, preocupados, mas ele sempre dizia que estava bem, que só precisava de mais um pouco de tempo. A verdade é que ele não queria voltar, porque ali, no Vale Sereno, ele tinha encontrado algo parecido com paz. E grande parte disso tinha a ver com Helena. Eles passavam mais tempo juntos agora. Caminhavam pelas trilhas, conversavam na varanda ao final da tarde, jantavam juntos de vez em quando. Nada ostensivo, nada planejado, apenas acontecia. E aos poucos, Miguel começou a sentir algo que há muito tempo acreditava estar morto dentro dele. Não era paixão arrebatadora, era algo mais suave. Um interesse genuíno, uma vontade de ouvir a voz dela, de ver o jeito como ela sorria quando contava uma história engraçada sobre algum hóspede antigo. Uma necessidade quase física de estar perto. Helena sentia o mesmo, mas junto com isso vinha o medo. Porque permitir-se sentir novamente significava correr o risco de perder novamente. E ela não tinha certeza se suportaria passar por aquilo outra vez. Foi numa noite de sábado que tudo quase desmoronou. A pousada estava cheia, era um feriado prolongado. Helena estava atarefada, lidando com hóspedes, preparando jantares, organizando passeios. Miguel tentou ajudar, mas acabou mais atrapalhando. À noite, quando finalmente todos se recolheram, Helena estava exausta. Miguel a encontrou sentada na cozinha, a cabeça entre as mãos. "Você está bem?" Ela ergueu o rosto. Havia lágrimas nos olhos. "Desculpa, eu só... Às vezes é difícil." Miguel puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. "O que é difícil?" "Isso tudo. Sozinha, eu me viro, eu dou conta. Mas tem horas que eu só queria que alguém..." Ela parou envergonhada. "Desculpa, eu não devia estar falando isso." "Por que não?" "Porque você é um hóspede. Porque eu não quero que você se sinta obrigado a me consolar." Miguel ficou em silêncio por um momento. Então, devagar, ele estendeu a mão e cobriu a dela sobre a mesa. "Helena, eu não me sinto obrigado. Eu me sinto..." Ele hesitou, procurando as palavras. "Eu me sinto vivo perto de você. E faz muito tempo que eu não me sinto assim." Ela olhou para a mão dele sobre a sua. Grande, calejada, quente. E então olhou nos olhos dele. E viu algo que a assustou e a confortou ao mesmo tempo. Verdade. Mas a verdade às vezes assusta mais do que a mentira. Porque a verdade exige que você faça escolhas. Naquela noite, Helena gentilmente retirou a mão. "Miguel, eu não sei se consigo fazer isso." "Fazer o quê?" "Confiar de novo, sentir de novo. Eu passei 4 anos me protegendo, construindo um muro ao meu redor. E você está me fazendo querer derrubar esse muro. E eu tenho medo." Miguel entendeu, porque ele sentia o mesmo. "Eu também tenho medo," admitiu. "Mas eu tô cansado de viver com medo." "E se der errado? E se der certo?" A pergunta ficou suspensa no ar. Helena não respondeu. Apenas se levantou, murmurou uma boa noite e foi para seu quarto. Miguel ficou ali, sozinho na cozinha, olhando para a própria mão. Ainda sentia o calor da mão dela e percebeu, com uma clareza assustadora, que estava apaixonado. Os dias seguintes foram estranhos. Helena mantinha uma distância educada, não fria, mas cautelosa. Miguel respeitou. Não pressionou, não cobrou, apenas continuou ali, vivendo sua rotina, tentando entender o que fazer. Foi então que aconteceu algo inesperado.
Um dos hóspedes, um homem mais velho chamado Seu Joaquim, teve um problema. Ele estava hospedado com a esposa, Dona Irene, comemorando 50 anos de casados. Numa tarde, Seu Joaquim começou a passar mal. Dor no peito, falta de ar. Helena entrou em pânico, ligou para a emergência, mas a cidade mais próxima com o hospital ficava a 40 minutos de distância. Miguel, ao ouvir o tumulto, correu para ajudar. O que aconteceu? Ele está passando mal. Acho que é o coração. A ambulância vai demorar. Miguel se ajoelhou ao lado de Seu Joaquim, verificou o pulso, a respiração. Seu Joaquim, o senhor está me ouvindo? O homem acenou fraco. Respira devagar, bem devagar. Dona Irene, a senhora trouxe algum remédio do coração dele? Sim, tá aqui. Ela entregou uma caixinha de comprimidos. Miguel leu rapidamente, verificou a dosagem, deu a medicação para o homem. Então, com a calma de quem já viveu muitas emergências, ele ficou ali, segurando a mão de Seu Joaquim, falando baixo, tranquilizando. O senhor vai ficar bem. A ambulância já vem. Respira comigo. Inspira, expira. Isso. Helena observava, impressionada. Havia uma firmeza em Miguel, uma segurança, como se ele soubesse exatamente o que fazer. Quando a ambulância finalmente chegou, Seu Joaquim já estava mais estável. Os paramédicos o levaram para o hospital como precaução, mas agradeceram a Miguel pela intervenção rápida. O senhor pode ter salvado a vida dele, disse um dos paramédicos. Depois que todos foram embora, Helena se aproximou de Miguel. Ele estava sentado na varanda, as mãos tremendo levemente, o efeito da adrenalina passando. Você foi incrível, disse ela. Miguel balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não é verdade. Você ficou calmo quando todo mundo estava em pânico. Você sabia o que fazer. Você cuidou. Ela se sentou ao lado dele. Miguel, eu passei esses dias com medo. Medo de me abrir, medo de sentir. Mas vendo você ali cuidando do Seu Joaquim, eu percebi uma coisa. Você não é uma pessoa que machuca. Você é uma pessoa que cuida. E eu acho que eu quero deixar você cuidar de mim. Se você ainda quiser. Miguel virou o rosto para ela. Havia lágrimas nos olhos dele. Eu quero, disse ele, a voz embargada. Deus sabe como eu quero. E ali, na varanda, sob a luz suave do fim de tarde, ele segurou a mão dela, e ela deixou. 2 semanas depois, a pousada sediou um evento especial. Uma vez por ano, Helena organizava uma festa junina para os moradores da região. Era tradição, fogueira, quitutes, música ao vivo, dança. A pequena comunidade inteira comparecia. Miguel ajudou nos preparativos. Montou barracas, pendurou bandeirinhas, organizou mesas, trabalhou ao lado de Helena como se sempre tivesse feito aquilo. E as pessoas notaram. Quem é esse moço que está ajudando a Helena? Perguntou Dona Conceição, a dona da venda. Acho que é um hóspede, respondeu alguém. Hóspede que ajuda em tudo? Que fica olhando para ela daquele jeito? Olhando de que jeito? Do jeito que homem apaixonado olha. A notícia se espalhou rápido numa cidade pequena. E quando a festa começou, muitos olhos estavam sobre Miguel e Helena. Não com malícia, mas com curiosidade e, para a surpresa de Helena, com aprovação. Porque todos gostavam dela. Todos sabiam o quanto ela tinha sofrido. E vê-la sorrindo novamente, vê-la relaxada ao lado de alguém, aquilo trazia alegria. A noite estava linda, céu estrelado, fogueira crepitante, sanfona tocando. As pessoas dançavam, comiam, conversavam. Miguel estava ajudando a servir quentão quando Seu Joaquim e Dona Irene apareceram. Ele tinha recebido alta do hospital e estava bem. Miguel! Chamou Dona Irene. Graças a Deus você está aqui. Ela o abraçou com força. Seu Joaquim apertou a mão dele. Rapaz, eu vim agradecer pessoalmente. Os médicos disseram que se não fosse sua ajuda, eu podia não ter chegado a tempo no hospital. Miguel ficou envergonhado. Não foi nada demais, Seu Joaquim. Foi sim. E eu quero que todo mundo saiba.
Seu Joaquim se virou para a multidão e bateu palmas, pedindo atenção. Pessoal, pessoal, só um minutinho. A música parou. Todo mundo olhou. Eu quero agradecer publicamente a esse homem aqui, o Miguel. Semana passada eu passei mal e ele me salvou. Ficou comigo, me acalmou, me deu meu remédio, me segurou até a ambulância chegar. Ele é um herói. Houve aplausos. Miguel balançou a cabeça, claramente desconfortável com a atenção. Mas Helena, de pé ao lado dele, segurou a mão dele, na frente de todos, e sorriu. E foi naquele momento que algo mudou. Porque aquele gesto simples, segurar a mão dele publicamente, era uma declaração. Era Helena dizendo: eu escolho isso, eu escolho ele, eu escolho acreditar novamente. As pessoas notaram e sorriram. E Dona Conceição, lá do fundo, gritou: viva o amor! E todo mundo riu e aplaudiu. E Miguel, olhando para Helena, sentiu algo que não sentia há anos: felicidade. Não a felicidade eufórica e temporária, mas aquela profunda, serena, duradoura. A felicidade de quem finalmente voltou para casa. Mais tarde naquela noite, quando a festa já estava acabando e os últimos convidados se despediam, Miguel e Helena ficaram sozinhos ao lado da fogueira. O fogo já estava baixo, apenas brasas brilhando. Obrigada, disse ela baixinho. Por quê? Por ter vindo, por ter ficado, por ter me lembrado que ainda sou capaz de sentir. Miguel passou o braço pelos ombros dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Disse Miguel. Eu vim pra cá querendo desaparecer, querendo me esconder do mundo e acabei me encontrando. Esse lugar tem esse poder. Não foi o lugar, corrigiu ele. Foi você. Helena ergueu o rosto. E ali, sob as estrelas, com o cheiro de fumaça e terra úmida, eles se beijaram. Foi um beijo lento, cuidadoso, de duas pessoas que sabem o valor de um coração e que não têm pressa, porque o tempo, finalmente, estava do lado deles. Miguel não voltou para São Paulo, não imediatamente. Ele ligou para os filhos, conversou longamente, explicou que tinha encontrado algo importante, alguém importante. Eles ficaram surpresos, mas felizes. Pai, a gente só quer que você seja feliz, disse sua filha. Se é isso que você quer, a gente apoia. Miguel começou a ajudar Helena na pousada, não como hóspede, mas como parceiro. Consertava o que precisava ser consertado, planejava reformas, recebia os hóspedes com o mesmo carinho que Helena. E aos poucos, o chalé número 3 deixou de ser seu refúgio temporário. Tornou-se sua casa. 6 meses depois, numa tarde de novembro, eles estavam na varanda tomando café. Mingau, o gato que um dia tinha ficado preso na árvore, dormia no colo de Helena. Sabe, disse Miguel, eu passei 2 anos achando que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais seria feliz, que o melhor que eu podia fazer era apenas existir até o fim. E agora? Agora eu sei que a vida não acaba. Ela só muda, e às vezes muda para melhor. Helena sorriu. Você acha que a Clarice ficaria feliz? Era a primeira vez que ela mencionava a esposa dele diretamente. Miguel pensou por um momento. Acho que sim. Ela sempre quis que eu fosse feliz, mesmo que não fosse com ela. E você acha que o Bernardo ficaria feliz por mim? Tenho certeza. Eles ficaram em silêncio, cada um pensando nas pessoas que tinham amado e perdido. Mas não era um silêncio triste, era um silêncio grato, porque eles entendiam agora que amar novamente não era trair quem se foi, era honrar. Honrar a capacidade de amar que aquelas pessoas despertaram neles. A pousada Vale Sereno continuou recebendo hóspedes, pessoas cansadas, feridas, perdidas, e Miguel e Helena, juntos, criaram um espaço onde essas pessoas podiam respirar, podiam tentar novamente continuar rar, podiam recomeçar, porque eles sabiam, melhor do que ninguém, o que era precisar de um lugar seguro para se recompor. 1 ano depois, numa cerimônia pequena e íntima,
Miguel e Helena se casaram. Foi ali mesmo, no jardim da pousada. Apenas os filhos dele, alguns amigos próximos dela e a comunidade local. Nada elaborado, nada ostensivo. Apenas duas pessoas se comprometendo a caminhar juntas, a cuidar uma da outra, a construir uma vida onde o amor fosse a base. Não o amor idealizado dos filmes e romances, mas o amor real. Aquele que escolhe ficar nos dias difíceis, que tem paciência com as feridas do outro, que comemora as pequenas vitórias, que entende que recomeçar não é esquecer o passado, mas fazer as pazes com ele. Numa noite, deitados na cama, já com as luzes apagadas, Helena perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para vir para cá? Mas você veio na hora certa." "Como assim? Se você tivesse vindo antes, eu não estaria pronta. E você também não. A gente precisava estar quebrado para entender o valor de ser cuidado." Miguel pensou nisso. Ela tinha razão. Às vezes as coisas acontecem no tempo certo, não no tempo que a gente quer. E isso é sabedoria. Aceitar o tempo das coisas. O chalé número 3, onde tudo começou, agora recebia um tipo especial de hóspede. Pessoas que haviam perdido alguém, que estavam de luto, que não sabiam como seguir. Miguel e Helena não ofereciam terapia ou conselhos fáceis, apenas ofereciam presença. Um lugar seguro, um ouvido atento, e, quando apropriado, suas próprias histórias, não para comparar dores, mas para mostrar que era possível sobreviver, que era possível, sim, voltar a sorrir, que o luto não tinha um prazo de validade, que cada um tinha seu próprio ritmo, e que estava tudo bem. Muitas pessoas passaram pelo Vale Sereno ao longo dos anos. Algumas ficavam poucos dias, outras semanas. Algumas voltavam anualmente, como uma peregrinação. E todas elas levavam consigo a mesma mensagem: nunca é tarde para recomeçar. Certa vez, uma mulher de uns 55 anos chegou à pousada. Estava visivelmente abalada. Havia acabado de se divorciar depois de 30 anos de casamento. Sentia-se velha, descartada, sem propósito. "Eu não sei nem quem eu sou mais", disse ela a Helena, chorando no café da manhã. Helena segurou a mão dela. "Eu sei quem você é. Você é alguém corajosa o suficiente para recomeçar. E isso não é pouca coisa." A mulher ficou ali por 3 semanas e, quando partiu, deixou um bilhete. "Cheguei aqui achando que minha vida tinha acabado. Saio sabendo que ela está apenas começando. Obrigada por me mostrarem que o amor, por si mesma, pela vida, pelos outros, não tem prazo de validade." Miguel e Helena guardaram esse bilhete, e muitos outros que vieram depois, porque eles precisavam lembrar também. Lembrar do caminho que tinham percorrido, das dúvidas, dos medos, das pequenas vitórias. Lembrar que eles também tinham sido aquela mulher, aquele homem, perdidos e assustados, e que tinham conseguido, juntos. Os anos passaram. Miguel completou 60 anos, depois 65. Helena chegou aos 55, depois aos 60. Os cabelos ficaram mais brancos, as rugas mais profundas, mas os olhos continuavam brilhando, porque eles tinham aprendido o segredo. O amor verdadeiro não é sobre juventude ou perfeição. É sobre escolha. Todos os dias, acordar e escolher aquela pessoa. Escolher cuidar, escolher perdoar, escolher ficar. Mesmo nos dias difíceis. Especialmente nos dias difíceis. Numa tarde de inverno, com a lareira acesa e a chuva caindo lá fora, Miguel e Helena estavam sentados na varanda coberta. Mingau, já velho e mais calmo, dormia entre eles. "Você acha que a gente fez diferença?" perguntou Helena. "No quê?" "Na vida das pessoas que passaram por aqui", Miguel pensou. "Acho que sim, mas não do jeito que a gente imagina. A gente não salvou ninguém, a gente só mostrou que é possível." "É possível o quê?" "Sobreviver à dor. E ainda assim, ser feliz." Helena encostou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo", disse ela, simples assim. "Eu também te amo."
E ficaram ali, ouvindo a chuva, sentindo o calor um do outro. Dois corações que um dia estiveram despedaçados e que agora batiam juntos, inteiros. Esta é a história de Miguel e Helena, mas poderia ser a sua história também. Porque o amor verdadeiro não tem idade, não tem prazo, não obedece a calendários ou expectativas sociais. Ele simplesmente acontece. Quando você menos espera, quando você acha que não merece, quando você acredita que seus melhores dias já passaram, o amor chega, quieto, discreto, paciente, e te lembra de uma verdade fundamental. Você ainda está aqui, seu coração ainda bate, e enquanto há vida, há possibilidade. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas perdas tenha sofrido, quantas cicatrizes carregue, você ainda é digno de amor, você ainda é capaz de recomeçar, você ainda pode encontrar alegria nos lugares mais inesperados. Mas para isso, você precisa fazer uma coisa: estar aberto, abrir o coração, mesmo com medo, permitir que as pessoas entrem, permitir que a vida te surpreenda, porque a vida, quando a gente deixa, é generosa. Ela sempre oferece novas chances, novos caminhos, novos amores. Miguel e Helena não encontraram um amor de conto de fadas. Encontraram um amor real, feito de café da manhã compartilhado, de mãos dadas em silêncio, de cuidado nos dias de dor, de riso nos dias de alegria, de presença constante. E isso, descobriram, é muito melhor do que qualquer fantasia, porque é real, é possível, é seu, se você permitir. Então, se você está assistindo a isso e se sente sozinho, se acha que seus melhores dias já passaram, se acredita que nunca mais vai encontrar alguém, lembre-se desta história. Lembre-se de que Miguel chegou ao Vale Sereno querendo apenas desaparecer e encontrou uma razão para viver. Lembre-se de que Helena havia desistido de ser vista e foi encontrada. Lembre-se de que o amor tem o poder de curar, de transformar, de recomeçar, e que nunca, nunca é tarde demais. A vida é longa, e às vezes os capítulos mais bonitos estão escritos nas páginas que a gente acha que já passaram. Confie no tempo, confie no processo, confie no amor, porque ele ainda está aí, esperando por você, do mesmo jeito que esperou por Miguel, do mesmo jeito que esperou por Helena, e quem sabe, num lugar inesperado, numa hora improvável, com alguém que você menos imagina. O amor vai te encontrar também. E quando isso acontecer, você vai entender que valeu a pena esperar, que valeu a pena acreditar, que valeu a pena ter esperança, porque o amor verdadeiro, aquele que transforma, que cura, que permanece, esse amor vale cada lágrima, cada dúvida, cada dia de solidão. Porque quando ele chega, tudo faz sentido. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem de esperança. E se inscreva no canal para mais histórias que inspiram, que acolhem, que lembram você do que realmente importa. Nos comentários me conte, você acredita em recomeços? Você acredita que nunca é tarde para o amor? Eu quero saber sua história também. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por acreditar. E lembre-se sempre, seu melhor capítulo pode estar ainda por vir. Até a próxima história. Com carinho e com a certeza de que o amor sempre vence.